Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, as 16 Carmelitas de Compiègne. Para nós. Então, na conferência anterior, a gente começou a ver a bibliografia, né, uma bibliografia muito sucinta das coisas ligadas à Revolução Francesa. Hoje a gente termina essa bibliografia e talvez a gente já comece o primeiro episódio que a gente vai falar aqui, que é o episódio do vandalismo na Revolução Francesa, né? Uma coisa impressionante. Eu vou recordar muito rapidamente algumas coisas que a gente falou na conferência anterior. Então, eu comecei falando de obras gerais sobre a Revolução Francesa, não é? O primeiro que eu mencionei foi esse aqui, que eu encadernei em pleno coro, de tão interessante que é esse livro do Carroll, né? Warren Carroll, The Guillotine and the Cross. É um livro sucinto, né? 200 páginas, mas é espetacular. É um resumo, dá um panorama geral da Revolução Francesa, do ponto de vista católico, né? Esse Warren Carroll, ele é espetacular. Tem algumas obras dele que são muito úteis em vários domínios, né, da história, né? Foi muito bom na questão das cruzadas, agora da Revolução Francesa. Ele é um historiador de formação, é um convertido ao catolicismo, ele era um protestante, mas a mulher dele o converteu, né? Tanto que ele dedica quase todos os livros dele a ela, né? Agradecendo a ela por tê-lo trazido à verdadeira Igreja de Nosso Senhor, né? Eu falei do François Furet, tem vários livros dele aí, François Furet, morreu há pouco tempo, né? É um grande historiador, formação comunista, mas abandonou formalmente o Partido Comunista, não a ideologia esquerda, etc., mas é um grande historiador, né? François Furet, foi ele que abriu os olhos da intelectualidade, que em geral é sempre dessa esquerda anticatólica, né? Com alguns dos livros dele, alguns desses que eu mencionei aqui, principalmente esse Pensée, la Révolution Française. É um livro realmente mudou o panorama e a visão entre a intelectualidade francesa e mundial, né? Depois tem o Jean de Viguerie, que é um grande historiador, também morreu há pouco tempo, vários livros dele. O Christopher Dawson, ele não narra a história, mas ele faz uma análise da história que é absolutamente espetacular, né? Todos os livros do Dawson são muito interessantes, são muito bons. Eu apreciei enormemente a leitura desse aqui, Os Deuses da Revolução, né? Revolução Francesa substituiu Deus por outras coisas, outros deuses, por isso são os deuses da Revolução Francesa, né? A ideia de liberdade, de democracia, essas coisas passaram a substituir Deus. E até hoje é assim, né? Existem outras coisas que são criadas para substituir Deus, né? Pierre Gaxotte, que tem um livro clássico aí sobre a Revolução Francesa. Esse historiador, Emmanuel de Uasqueriel, né? Tem vários livros dele aqui nessa bibliografia, são todos muito interessantes. É um grande historiador vivo, tem muita palestra dele na internet, né? E aí vai, né? Tem muitos livros aí. Esse Georges Lefebvre é um outro intelectual francês, né? Longe de ser católico, bastante até hostil, né?
Mas escreveu um livro que existe em português, A Revolução Francesa, né? Edmund Burke é um contemporâneo da Revolução Francesa, quer dizer, é muito difícil a gente imaginar e avaliar, compreender, avaliar um acontecimento muito grande na época em que ele está acontecendo, né? Mas o Edmund Burke fez isso. Ele conseguiu avaliar a Revolução Francesa no momento que ela estava acontecendo, né? Eu falei de outros aí. Esse Cretineau-Joly, né? Jacques Cretineau-Joly, um grande homem, né? Um grande católico, né? Ele escreveu A Igreja Romana em Face da Revolução, porque a Revolução Francesa durou muitos anos em si, né? E as consequências dela e revoluções que vieram como filhos da Revolução Francesa duraram ainda muitas décadas, né? No século XIX, né? Até meados do século XIX foi uma epidemia de pequenas revoluções, né? A última grande revolução do século XIX foi a Comuna de Paris, em 1870, 71, quando teve a Guerra Franco-Prussiana, que a França perdeu. Então houve esse episódio da Comuna de Paris, que é uma das coisas mais tristes da história, né? Pela crueldade, né? Imensa que exerceu, né? Inclusive o arcebispo de Paris foi fuzilado nessa Comuna de Paris, né? Depois tem um outro livro bastante interessante sobre o vandalismo jacobino, né? Le Vandalisme Jacobin, desse Gustave Gautreaux, muito interessante, que é um livro do começo do século XX, minha edição aqui é de 1914, né? Esse François Suchal, que é esse aqui, o François Suchal, Le Vandalisme de la Révolution, é muito interessante porque é um livro escrito agora, né? 1993, exatamente, 1993, e é muito completo e muito apaixonado, né? É um livro que tem muita informação. Então, aqui na minha apresentação, né, quando eu coloco um número da página, eu estou me referindo a esse aqui. Então, eu sempre prefiro fazer assim, eu pego um livro razoável, vou seguindo esse livro e vou enxertando coisas de outros livros dessa bibliografia, tá? Depois, tem outros aí sobre a venda dos bens da igreja, né? Então, a partir aí do número 40, a França leiloada, né? A França ao correr do martelo, né? O êxodo dos objetos de arte durante a Revolução Francesa. Depois tem a venda dos bens nacionais durante a Revolução Francesa, a venda dos bens nacionais durante a Revolução. São vários livros aí que falam dos leilões das igrejas, dos objetos que estavam dentro das igrejas, né, que foram vendidos para financiar o Estado francês durante a Revolução, né? E nós vamos falar bastante sobre esses assuntos aqui depois. Eu mencionei um autor, não é muito conhecido de nós, mas eu gostei imensamente dele, são leituras imensamente agradáveis, que é esse Stanley Loomis. É um americano, foi um soldado americano na Segunda Guerra Mundial, e ele leu, ele era, pelo que eu vi, né, a informação sobre a vida dele que eu li foi num obituário do New York Times, né, numa época que o New York Times era até mais confiável. O Stanley Loomis, ele lutou na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, né,
no Teatro de Operações do Pacífico. Possivelmente era aviador, porque fala dos raids, né, em Okinawa, no Japão. E entre um raid e outro dele, ele leu as memórias do Duque de Saint-Simon. Eu tenho esse livro, são milhares de páginas, né? Esse Duque de Saint-Simon é um duque francês. Ele estava do lado da nobreza contra o rei, né? Sempre houve isso. Aliás, o que provocou, vamos dizer assim, de imediato a Revolução Francesa foi ainda essa disputa entre o rei e a nobreza. Eles não estavam do mesmo lado em muitos assuntos, né? O rei tentava taxar a nobreza não aceitava. Então, a França começou a entrar num ciclo de dificuldade financeira muito grande, que obrigou o rei a convocar os Estados Gerais, e dos Estados Gerais nasceu a Revolução Francesa, né? Então, esse Duc de Saint-Simon é um grande memorialista, né? Ele escreveu as memórias dele, mas o lado dele era o lado da nobreza, não era o lado do rei, né? Mas é um livro impressionante, né? Os livros que impressionam, às vezes, né, eles impressionam não pela veracidade ou pela correção do assunto tratado, né, defesa de uma tese que é boa, mas pelo estilo do autor, né? O estilo do autor é uma coisa... Isso tudo está acabando, obviamente, na época da internet, né? Na época da internet, as belas letras, né? A literatura, etc., está afundando, né? Porque ninguém tem tempo mais para ler nada, tudo tem que ser na velocidade de um clique, né? Mas até 30 anos atrás, né, ler era uma necessidade muito grande para as pessoas que queriam ser alguma coisa na vida, né? Então, esse Stanley Loomis, eu citei aqui 3 livros dele, são todos 3 apaixonantes, né? Um é Paris no Terror, né? Junho de 93 a julho de 94. Como eu já falei na conferência passada, né, existiu na Revolução Francesa o período do terror e o período do grande terror, né? O terror, obviamente, começou depois da morte do rei, né? O rei Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793, e aí, pô, se eu matei o rei, eu posso matar qualquer um, por qualquer razão, né? O rei, obviamente, ele foi morto porque era o rei, não porque ele tivesse feito nenhum crime em particular, né? É porque era o rei, e se havia uma república, como é que tem um rei ali sentado do lado, vai dar um golpe, etc. Então, o rei foi morto, foi guilhotinado. E nós sabemos muito detalhe dos últimos momentos do rei, alguns desses momentos eu vou falar aqui hoje, né? Então, o terror começou ali. E depois, no ano seguinte, em 1794, começou o grande terror, né? O grande terror foi realmente um grande terror, né? O terror já era uma coisa pavorosa, mas o grande terror é uma coisa inominável, né? De uma crueldade inominável, né? De uma facilidade de matar por pouca coisa inacreditável, né? Então, o Stanley Loomis escreveu esse livro do Paris no Terror, tem uma versão portuguesa, uma tradução portuguesa da civilização brasileira, de 1965. Ele fez muito sucesso, esse Stanley Loomis, né? Ele morreu, faltava 3 dias, alguma coisa assim, para ele completar 50 anos. Morreu atropelado em Paris, né? Paris é ali na Place de la Concorde, às vezes o trânsito... Às vezes a gente não entende, né, muito bem como é que funciona, é fácil ser atropelado. Ele foi atropelado e morreu desse atropelamento, né? O segundo livro dele é sobre a Madame du Barry, uma belíssima biografia, belíssima história,
né? Madame de Barry foi guilhotinada também. Vamos ver por quê. E, finalmente, esse Fatal Friendship, né? Amizade Fatal, né? A história de Maria Antonieta, do Conde Fersen e a fuga de Varennes. Um negócio, as coisas mais dramáticas da história da humanidade. A gente lê com angústia esse livro, mas são grandes livros, tá? Bom, falei sobre a Bastilha, né? Primeira grande falsa informação, né, falsa história criada pela Revolução Francesa foi justamente a queda da Bastilha, né? Foi uma decepção gigantesca quando eles tomaram a Bastilha, mataram inclusive o chefe, né, a pessoa que guardava a Bastilha, prometeram a vida dele e o mataram imediatamente, né? A cabeça dele saiu sendo levada nas ruas de Paris, né? Mas só havia na Bastilha 7 presos. Decepção enorme. O pessoal achava que tinha centenas de presos, tudo morrendo de fome, amarrado, barba grande, maltratado, né? Tinha 7 presos. 4 desses 7 presos eram falsários. Tem que estar preso, né? Falsificar moeda é um dos grandes ataques sociais que pode ser feito, né? Você não acreditar na moeda derruba todo o sistema financeiro de um país, né? Depois tinha uma pessoa que era suspeita que teria participado num atentado contra o rei Luís XV da França. Estava preso. Depois tinha um conde, Hubert de Solage, que estava preso porque era um cara perigosíssimo. A família pediu para prendê-lo, né? E pagou as despesas dele lá na Bastilha, comida, etc., né? Para ele ficar preso lá, a família não queria que ele ficasse solto. Pediu ao rei para prender, né? E depois tinha uma outra pessoa que estava preso por demência, também a pedido da família, né? Fazendo muita loucura em casa e na cidade, etc., né? Esses eram os 7 presos da Bastilha, né? Então, a tomada da Bastilha, que se tornou o símbolo da Revolução Francesa, né, é uma fraude, né? Assim, a história é uma fraude, a tomada é verdadeira, né? Mas a história, né, que foi criada em torno disso é uma fraude, né? É um fake news, né? Então, criaram inclusive uma figura que não existia, um tal de um conde de Lorge, estava preso há 32 anos na Bastilha, com a barba longa, etc. Era tudo falso, né? Existe um livro, né? Eu até citei na bibliografia, a gente tem aqui, contando a história desse conde de Lorge que nunca existiu, tá? Bom, o livro é esse aí, a capa dele está aí, ó, Comte de Lorge, prisonnier à la Bastille, né? Pendant 32 ans. Tudo falso, né? Aqui é uma chave, eu botei essa imagem aí, a chave da prisão principal da Bastilha, que foi mandada para Washington, George Washington, nos Estados Unidos, né? E quem mandou foi o Lafayette, né? O Lafayette havia lutado pela independência americana, né? É uma pessoa muito curiosa na história, esse Lafayette, nós vamos falar mais depois dele. E depois ele estava a favor de derrubar o rei, etc., né? E fazer a Revolução Francesa, né? Existe um historiador, eu acho que só tem um livro aí que eu ainda vou citar dele, chamado Jean Tullard. Esse Jean Tullard, T-U-L-A-R-D, Jean Tullard, ele é um grande historiador, né? E ele fez dando uma aula, né, fazendo uma apresentação na Sorbonne,
ele falou umas coisas muito interessantes, né? Assim, uma revolução dessa, ela tem que acabar, de alguma maneira. Não existe revolução permanente, né? E ele fala, bom, a Revolução Inglesa, né, que matou o rei Carlos I, né, Charles I, né, da Inglaterra, e depois entrou o Cromwell para ser o governante da Inglaterra, chegou uma hora e bom, e agora, como é que a gente acaba com esse processo, né? Em geral, essas revoluções elas acabam com um militar que dá uma espécie de um golpe e retorna à situação anterior, né? Então, quando o Carlos I, tem até um filme interessante sobre com muita fantasia, né? O filme tem muita fantasia sempre, né? Mas quando o Cromwell derrotou, né, os exércitos do Cromwell derrotaram os exércitos do rei da Inglaterra, era o parlamento contra o rei, né? Carlos I, o rei foi julgado e foi decapitado. Foi a primeira vez que as autoridades de um país mataram seu próprio rei, né, após um julgamento que foi feito. Então o Cromwell, enquanto ele estava vivo, o Cromwell era uma pessoa de uma energia e de uma força gigantescas. Ele dominou a Inglaterra, né, conquistou a Irlanda, etc., né? Mas quando ele morreu, quem passou a governar foi o filho dele, que não tinha nada a ver com ele, muito pouco a ver com ele, né? Então foi dado um golpe e acabou a revolução que o Cromwell tinha criado e voltou o filho do Carlos I, que era o Carlos II, né? Esse Carlos II casou-se com uma princesa portuguesa, para a felicidade dele, porque aparentemente ele se converteu ao catolicismo no leito de morte, por causa dela, certamente, por causa da mulher dele, que era portuguesa. Só que eles não tiveram filhos, né? Então ele foi sucedido por um irmão dele, que foi muito imprudente, né? Ele estava certo, mas você precisa ser prudente, né? Para mudar o irmão do Carlos I, que era o James, né, the Second, né? Ele quis que ele voltar ao catolicismo imediatamente, sem negociar, sem dizer, olha, vai ser assim. Então ele foi derrubado, houve um golpe e derrubou. Bom, mas eu quero falar assim, a Revolução Inglesa do Cromwell acabou com um golpe de um militar. Então, os revolucionários franceses se perguntavam, como é que nós vamos acabar com isso aqui, né? Eles mataram o rei. Só voltando aqui, né? Quando o Cromwell morreu e quando o Carlos II voltou para a Inglaterra, a grande historiadora, só um parênteses aí, porque eu sei que tem pessoas que gostam muito dessas coisas de história, a grande historiadora dessa época aí da Inglaterra, né, principalmente do Carlos II, né, ela tem um livro sobre o Carlos II, porque o Carlos II, quando o pai morreu, foi decapitado, o Carlos II tentou fugir da Inglaterra e o Cromwell tentou pegá-lo, né, para não deixar ele fugir da Inglaterra, né, talvez até matá-lo, né. Mas ele conseguiu fugir numa das fugas mais espetaculares da história, tá? E foi para a França, e foi na França, corte de Luís XIV, o Luís XIV deu uma mesada para ele viver como rei, né, na França. Quando ele voltou, ele matou poucas pessoas em vingança da morte do pai dele, né? Enforcou, mas enforcou o esqueleto do Cromwell, desenterrou o Cromwell, o esqueleto do Cromwell, e enforcou o esqueleto do Cromwell em praça pública, né? Para ficar aí o exemplo que você não pode matar um rei assim. Então, a Revolução Francesa sabia dessas coisas. Vamos cá, mas vamos matar? Se
acabar a Revolução, institucionalizar a República da França ou alguma coisa, será que não vão querer matar a gente também? Como é que a gente se sai dessa, né? Então, a primeira pessoa que tentou, e tinha que ser um militar, como foi na Inglaterra, foi um militar que acabou com a era revolucionária do Cromwell e trouxe o Carlos II. Então, quem é o militar na França para fazer isso? Era o Lafayette, né? Mas tem uma diferença gigantesca entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa tinha havido um século do chamado iluminismo, né? Da filosofia iluminista, né? Então, as pessoas estavam imbuídas daquelas coisas, aquelas utopias, né? Algumas delas malucas, né? Do iluminismo. E quando o Lafayette tentou trazer as tropas dele para acabar com a Revolução, combinado com os revolucionários, a tropa não foi. A tropa não foi, não obedeceu a ele, e ele teve que fugir. Então, o Lafayette emigrou da França. Aí, logo depois, veio um outro militar chamado Dumouriez, está em algum lugar aqui na bibliografia, eu citei também a biografia dele. Esse Dumouriez, ele ganhou uma batalha histórica por várias razões, né? Inclusive por fraudes na batalha, possivelmente. Mas uma batalha essencial para a Revolução Francesa, né? O que aconteceu, né? Todos os países europeus eram monarquias, né? Não existia república, né? Mesmo quando o nome república na época tinha um significado um pouco diferente do república aqui de hoje, né? A república de hoje é baseada, é a imagem da República Americana, né? Que é uma coisa extraordinária. Ali foi realmente uma revolução extraordinária, né? A Revolução Americana. Então, os soldados do Lafayette não o seguiram. Então, o Dumouriez, ele venceu uma batalha chamada a Batalha de Valmy. Valmy, V-A-L-M-Y. Todos os países europeus estavam invadindo a França para isso. A França está criando um precedente contra o sistema de monarquias que existe na Europa há muitos e muitos e muitos séculos, que é muito perigoso. Vamos acabar com isso. Então, eles começaram a invadir a França, e nessa batalha de Valmy, o Dumouriez, pela França, derrotou esses invasores, né? Então, ele ficou famosíssimo, né? O cara que salvou a França, salvou a Revolução, né? Ele falou, bom, eu sou o militar que vou acabar com a Revolução. De uma maneira negociada. Só que os soldados dele também não o seguiram. A França estava muito imbuída do iluminismo, né? O país, né, dos grandes e mais famosos filósofos iluministas era a França, né? Todos também cheios de aparências, de grandes coisas e coisas muito ruins na intimidade, né? O cara mais influente da Revolução Francesa foi o Rousseau. Não foi o Voltaire, o Rousseau, né? Que era um cara de aparência, sim, um cara muito amado, né? Não, o homem é bom, né? O cara o homem é bom, né? A vida em sociedade é que o corrompeu, etc., né? Tanto que tem o mito do bom selvagem, né? O índio é bom, é antropófago e tal, mas é bom, né? E ele teve uma influência realmente gigantesca, o Rousseau, né? Só que ele teve aí, vamos dizer, não me lembro quantos filhos, 7 filhos, deu todos para ser adotado em casas de adoção. Não criou nenhum. Como assim, né?
Eu estou preparando umas coisas sobre ele que eu vou falar no tempo devido aqui, né? Isso aqui, essas conferências, eu acho que vão ter que durar muitos e muitos meses, né? Mínimo um ano aí, ou talvez 2 anos, porque tem muita coisa para falar, tem muita lenda, né? Muita fraude, né? Muita história que não são verdade, né? E tem que entender, e cada um tira as suas conclusões, né? Voltaire é uma pessoa... Problema assim, eram todos brilhantíssimos, inteligentíssimos, né? Mas para o lado do mal, né? Voltaire é um negócio inacreditável. Mas falaremos isso na época certa, tá? Então, e depois então foi um outro general, teve um outro general que ia dar tudo certo, mas o cara morreu numa batalha, e finalmente veio um cara que não morreu e que deu certo e que acabou com a Revolução como ela era, né? Foi o Napoleão Bonaparte, né? Ele acabou a Revolução na fase anterior a ele e manteve a Revolução em muitas coisas durante o governo dele. Primeiro como primeiro cônsul, né? Depois como imperador, né? Isso, eu achei interessante essa análise desse historiador Jean Tullard, né? Essas coisas você não acha facilmente num livro. Um livro de 400 páginas, você vai lendo e tal. Quando o cara fala numa aula, né, é mais fácil. A pessoa é obrigada a fazer essas sínteses, onde ele aproveita toda a vida dele de leituras e de reflexão sobre a história e coloca numa aula, né? Então é bom, fica uma síntese às vezes interessante, tá? Bom, depois eu falei do Ivan Gobry, um dos mais essenciais autores da Revolução Francesa, morreu agora em 2017, tá? Fico pensando, né? Onde é que estarão os papéis do Ivan Gobry, né? Sei que ele tinha filhos, etc., né? Mas é uma pessoa que vale muito a pena. Ele escreveu a história do monasticismo no Ocidente, né? E no Oriente, as origens no Oriente, depois o desenvolvimento no Ocidente. Muito interessante. Tem biografia de São Francisco de Assis, biografia desses grandes santos aí que a gente gosta tanto deles, né? Ele escreveu muito esse Ivan Gobry. Aqui eu só coloquei alguns que ele escreveu sobre a Revolução Francesa, né? Então eu citei vários outros livros aí, por exemplo, esse Ludovic Siut, História da Constituição Civil do Clero, né? Uma das grandes maldades que a Revolução fez, né? Foi essa Constituição Civil do Clero, né? Algo feito para tirar o poder do Papa, né? E deixar o poder no Estado francês, né? Mesmo para os padres, né? Eles tinham que fazer um juramento que eles obedeceriam essa Constituição Civil, o que queria dizer que ele não obedeceria o Papa naquilo que a Constituição mandasse, né? O grande e delicioso autor das coisas da Revolução Francesa é o G. Lenôtre, né? Eu coloquei aí 14 livros dele, mas ele escreveu mais de 100, né? Todos são uma delícia para ler, todos, tá? Não sei se tem muita coisa, não tenho nada dele em português, mas é uma coisa espetacular, né? Ele é o grande historiador da Revolução Francesa. E ele é conhecido como sendo a pessoa, né, que até tem um livro que eu falei na conferência passada, né? Ele era o grande historiador da pequena história, né? Le grand historien de la petite histoire. 11 historiadores vivos hoje escreveram sobre ele e citando
trechos dele que eles mais gostaram ao longo da vida. O livro, esse livro aqui, como todos os livros do Lenôtre, esse também é uma delícia de ler. Tá? Aprendi muita coisa que eu não sabia lendo esse livro. O Lenôtre, ele gosta da pequena história. Pequena história é aquela, por exemplo, né? O cara que inventou a guilhotina, Dr. Guillotin. Como é que foi essa história da guilhotina? O Lenôtre tem tudo. Né? Por quê? Porque ele ia nos arquivos. Todo dia ele ia nos arquivos da França, os arquivos policiais, os arquivos da Revolução, e olhava documento por documento. E com base nisso, ele recriava a história com base nos documentos, né? Com base nas fontes originais. Então, os livros deles são uma delícia, né? A lâmina da guilhotina não é horizontal, ela é assim, né? Porque isso as pessoas fizeram testes da guilhotina antes de guilhotinar homens, né? Eles guilhotinaram um carneiro, etc., para ver se cortava mesmo, como é que é, né? E no açougue, né, o açougueiro, ele não corta assim, né? Ele corta assim, ó, né? Então, a guilhotina, ela é inclinada, a lâmina, né? Ela é um pouco assim transversal, justamente para cortar mesmo direito, né? Porque ela iria cortar muitas cabeças, tinha que cortar, né? Às vezes era uma coisa tão rápida que o povo não gostou muito no início, não. Pô, o pessoal ia para assistir uma execução de um condenado e era muito rápido. Será que cortou mesmo? Então o carrasco tinha que mostrar a cabeça, só a cabeça, segurando pelo cabelo, né? Então a história da guilhotina. Então o Lenôtre tem isso, né? Outra história que é mostrada aqui, por exemplo, a história de Madame Walewska, né? Que era uma duquesa polonesa, né? Com a qual Napoleão teve um filho, né? Isso eu sabia e tal, né? E foi por causa desse filho que ele abandonou a imperatriz, porque ele não teve filho. Ele casou oficial, ele tinha casado na época da Revolução, fora da igreja, né? Então, mas não tinha filho, né? Josefina tinha filhos, mas já todos grandes, né? Não tinha filho com Napoleão, mas Napoleão, será que sou eu que não consigo ter filho ou é ela, né? Aí ele teve um filho com essa Walewska. Quando ele conquistou a Polônia, né? Ele teve um filho com essa Walewska, eu posso ter filho, né? Então ele abandonou a Josefina e casou com Maria Luísa. Parecia que estava agora tudo certo, né? Estou casando com a filha do imperador da Áustria, né? Então, eles não precisam se preocupar, eu não sou mais inimigo dele, eu casei com a filha deles, né? Só que ele tinha dito que ia casar com a filha do czar e casou com a filha do rei da Áustria. O czar não gostou, né? Poxa, espera aí, você estava negociando comigo e casou com a outra? E coisas desse tipo levaram depois o Napoleão a invadir a Rússia, que foi o que acabou com ele, né? Por pura presunção do Napoleão. Precisava fazer aquilo, né? Calculou errado, né? Achou que o czar ia tremer, né? Porque Napoleão montou o maior exército de todos os tempos, até aquele momento, né? 600 mil soldados invadindo a Rússia. É uma coisa inacreditável.
Só que ele achou que quando o czar visse aqueles 600 mil soldados, ele falou, meu amigo, vamos, tá, eu te dou tudo aqui, o que é que você quer e tal, né? Mas não foi assim, né? O czar queimou tudo, foi se retirando, queimando tudo, e faltando comida, e o frio chegando, e não sei o que e tal. Napoleão foi o fim, foi o que realmente derrubou o Napoleão, foi a Rússia e a Espanha, né? Essas duas invasões absolutamente desnecessárias, né? Tinha muito pouca razão para invadir a Espanha, nenhuma para invadir a Espanha, e nenhuma para invadir a Rússia, e invadiu, né? Então, e nesse livro aqui, Le Grand Historien de la Petite Histoire, tem diria até uma crônica ou um texto do Lenôtre sobre a Valesca, quando Napoleão já estava na ilha de Elba, né? Você vê, né? Napoleão foi derrotado depois da Rússia. Ele foi derrotado, abdicou em favor do filho dele, tentou se suicidar, não conseguiu. A gente sempre é incompetente para alguma coisa, né? Então ele tentou se suicidar, não conseguiu. Tomou lá um negócio, não conseguiu. Passou mal, etc., mas não morreu. Então ele foi colocado na ilha de Elba, como rei da ilha de Elba, uma ilhazinha diminuta, ali do lado da Itália, né? E as pessoas, pô, acabou, né? Mas a Valesca foi lá. A mulher dele, a Maria Luísa, o pai dela levou ela para a Áustria com um filho de Napoleão, teve um filho, né? O filho nasceu um ano depois do casamento deles, né? E o rei da Áustria, não, minha filha, vem para cá e traz o teu filho, né? Napoleão nunca mais viu nem a mulher nem o filho, né? E só por curiosidade, quando nasceu esse filho, quando nasceu no parto da Maria Luísa, né? Mulher de Napoleão ansioso, os dois se amaram bastante, tá? Napoleão e Maria Luísa, deram certo. Se fosse mulher, tivesse nascido, como é que Paris ia saber, o resto da França, que era uma mulher ou um homem? Se fosse mulher, eram 21 tiros de canhões. Se fosse homem, eram 100 tiros de canhões. O pessoal, os parentes ouvindo o tiro primeiro, pá, o pessoal contando, né? Quando chegou no 21, fica, pô, vamos ver se vai ter o 22. Aí 22, Napoleão mandou 200 tiros logo. Napoleão era exagerado, né? Em vez de 100, 200 tiros de canhão, né? Nasceu o filho dele. Mas Napoleão, então, foi o militar que, em um certo sentido, acabou a Revolução Francesa. Começou uma outra fase da Revolução Francesa, tá? É muito interessante. E a Madame Valesca, que falei, foi lá para a ilha de Elba e passou 2 dias lá com Napoleão, tá? Ele escreveu, o Lenôtre também, um livro sobre o Robespierre. Todo mundo escreveu sobre o Robespierre, né? Chamado O Incorruptível, né? Mas matava, assim, tranquilamente as pessoas, né? Matou o grande companheiro dele, que era o Danton, né? Danton tinha um pescoço muito largo, né? Só até falei, será que a lâmina da guilhotina vai conseguir cortar esse pescoço, né? Todas as pessoas, quando estava no grande terror, chegando no grande terror, muita gente achou que estava demais, estava exagerado demais, né? Todas as pessoas que expressaram isso publicamente foram guilhotinadas, como se fossem pouco revolucionárias, mornas. O que é isso? A revolução tem que continuar. O Danton, um deles. O Danton, ele casou com uma mulher, é um negócio inacreditável.
ele casou com uma, ele se apaixonou por essa mulher dele, né? E ele casou com ela, mas ela falou: só caso na igreja católica e com um padre que não tenha jurado a Constituição Civil do clero. Então, Lenôtre conta uma situação do Danton, porque os padres viviam escondidos em Paris, né? Então, tinha um padre lá que não jurou a Constituição Civil do clero, a gente chama de padre não jurão, né? Padre fiel à Igreja de Roma. Aí, uns passos na escada subindo para o quarto desse padre, né? Era o Danton. Foi se confessar para se casar com essa mulher. Daríamos tudo para ouvir o que é que Danton falou ali, né? Porque deve ter sido um horror, né? Danton foi um negócio horripilante na Revolução Francesa, né? O autor principal dos massacres de setembro, que nós vamos ter aí umas 2 ou 3 conferências sobre isso daí. Então, Robespierre mandou matar ele, tinha esse poder disso, né? Tinha um jornalista chamado Camille Desmoulins, né? Ele publicava tinha muitos jornais que eu digo assim, 1 página, 2, 4 páginas, entendeu? Mas era nesses jornais que as pessoas tomavam conhecimento das notícias, né? Quem que morreu, quem que foi guilhotinado, quem que foi preso, né? E esse Camille Desmoulins é o cara que está na origem da marcha sobre a Bastilha para tomar a Bastilha, né? Ou seja, a tua história de revolucionário não conta nada, você tem que ser cada vez mais revolucionário. Você ficar ali, não, só queria mudar o regime para a república, isso não te salva não, né? O Robespierre morava, isso também está aqui nesse livro, morava numa casa, alugava uns cômodos na casa de uma outra pessoa, de uma família inteira. E ele gostava dos donos da casa e das filhas do dono da casa, o Robespierre. E esse Camille Desmoulins deu a uma delas um livro muito ruim, quase um livro pornográfico, vamos dizer. E por isso, o Lenôtre, por isso que o Robespierre ficou esperando uma hora de mandar o Camille Desmoulins para a guilhotina. Porque ele atacou, vamos dizer assim, a inocência, etc., de uma pessoa, né, da família que o hospedava, né? Tem muita história, né? Mas sobre Robespierre, eu não posso deixar de repetir aqui essa frase, né, do Robespierre, né, que é um negócio pavoroso, né? Robespierre dizia o seguinte: se a mola mestra do governo popular na paz é a virtude, a mola mestra do governo na revolução é tanto a virtude como o terror. Virtude sem a qual o terror é fatal, terror sem o qual a virtude é impotente. Robespierre. Bom, aí no Grande Terror, né, eu falei para vocês que a guilhotina mudou de lugar. A guilhotina mudou de lugar algumas vezes, porque o mau cheiro era muito grande pelo sangue, a quantidade de sangue derramado que ficava coagulando no chão, né, incomodava muito os moradores de onde ela estivesse, né? Então, por mais cuidados que eles tomassem para fazer com que o sangue entrasse na terra ou corresse numa valeta ou alguma coisa, o mau cheiro era grande e era desagradável você ter na sua vizinhança todo dia 50 pessoas sendo guilhotinadas, né? Esse aqui é um quadro que está na capela,
do cemitério de Picpus, lá, a capelinha que tem lá, muito valor histórico enorme, com o nome de todas as pessoas que foram guilhotinadas no Grande Terror, né? E colocadas numa vala comum, né? Sem identificação, né? Inclusive aí estão as 16 carmelitas de Compiègne. Aqui são cenas do cemitério, que eu já mostrei para vocês, né? Aqui à direita, isolada essa imagem, tem uma cruz em cima de uma das valas comuns, né? Todo dia vinham umas carroças trazendo o corpo das pessoas com a cabeça entre as pernas da pessoa e eram jogadas aí. Então não enterravam, colocavam cal, alguma coisa para consumir logo o corpo, etc., para diminuir o mau cheiro, né? E no dia seguinte a mesma coisa, né? Quando enchia a vala, eles cobriam de terra, né? À esquerda tem aí a imagem da capela, né? Que é a capela do cemitério, e a imagem de cima é o túmulo do Lafayette, porque apesar de ele não ter sido guilhotinado, né, ele fugiu da França, e como ele era um herói dos Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos cuida do túmulo do Lafayette no cemitério de Picpus, né? Nós vamos falar sobre esse cemitério aí, as pessoas que morreram no Grande Terror, com detalhe no futuro. Algumas das pessoas importantes, e o Lafayette está lá porque muitas pessoas da família dele foram guilhotinadas, né? Havia uma lei, a lei dos suspeitos, né? A lei dos suspeitos mandava matar o suspeito. Não precisa ser culpado, não, né? Se você fosse suspeito, você corria sério risco de morrer, guilhotinado, né? Portanto, todos os nobres eram suspeitos. Todos os nobres, mesmo quem não fez nada contra a Revolução em toda a sua vida, mesmo quem ajudou muito a Revolução, foi guilhotinado. Então, no Grande Terror, várias dessas pessoas foram enterradas, né, nesse cemitério de Picpus, né? E uma coisa que me emociona muito, a história dessa Henriette Anne-Louise d'Aguesseau, duquesa de Noailles. É o nome da minha mãe, Noailles. Deus a tenha. A avó, a filha e a neta foram guilhotinadas no mesmo dia. Nunca fizeram nada as coitadas contra a Revolução, mas eram nobres, eram da altíssima nobreza da França, né? Mas o que me causou muita emoção é que a mãe via que uma das filhas lá, a filha dela, lá na prisão, já tinham sido condenadas e iam ser guilhotinadas. Condenou hoje, se não der tempo guilhotinar hoje, vai ser amanhã, você vai ser guilhotinado amanhã. Não tem essa história, não, será que a pessoa é culpada? Nada disso. No dia seguinte, no mesmo dia ou no dia seguinte, você já era guilhotinado, né? Então a mãe dessa viscondessa Deyan viu que a filha dela estava acordada, estava rezando. E mãe é assim, né? Mãe quer que o filho descanse, né? Aí falou para ela: minha filha, vai descansar. Ela falou assim: mãe, eu tenho toda a eternidade para descansar. Mataram esse poeta André Chenier, era o maior poeta da França. Foi porque ele achou que estava demais. Estavam matando gente demais, né? Falou: não precisa disso. Foi guilhotinado, né? Eles já haviam guilhotinado o maior cientista que a França tinha, que era o Lavoisier, o maior químico e maior cientista que a França tinha, né? O cara que separou o hidrogênio do oxigênio da água, etc. O maior químico, né?
cara criou tudo, toda essa química moderna, foi guilhotinado. Dizem, né? Que ele falou, não, me dá mais aí uns dias aí que eu preciso terminar umas experiências aqui que eu estou fazendo e tal. A França não precisa de químicos, nem de cientistas. Obviamente, o Lavoisier, ele não foi guilhotinado porque era um cientista, né? Ele foi guilhotinado porque ele era um arrecadador de impostos do rei, né? Do Luís XVI. Né? Mas foi guilhotinado. Nós não precisamos de cientistas, não. Né? O Lenôtre está enterrado lá porque ele é o grande historiador desse cemitério. Então, quando ele morreu, ele foi enterrado lá. É um cemitério privado, como eu falei da última vez. Né? A família das pessoas que morreram e foram enterradas lá, as pessoas importantes, compraram todos aqueles terrenos e aquilo se tornou um cemitério para eles, né? Para eles rezarem pelos familiares que morreram e os outros também. Né? Esse Jacques Hérissé, tem vários livros que eu coloquei aí, né? E ele me chamou a atenção para uma coisa tocante, né? Que são os capelães da guilhotina, os padres preocupados com as pessoas que iam ser guilhotinadas e que podiam ser guilhotinadas sem receber nenhum sacramento. Esses padres arriscavam a vida deles para poder dar os sacramentos, os últimos, confissão, né, pelo menos, para as pessoas que iam morrer na guilhotina dentro de algumas horas. Às vezes eles não conseguiam entrar na prisão para poder confessar os mortos, mas eles mandavam um recado, por exemplo, aquelas duquesas lá, avó, filha e neta, né? Quando elas estavam indo na carroça para o lugar da guilhotina, e nessa época era muito longe o lugar da guilhotina com relação à prisão, né? A prisão era na Conciergerie. É um prédio que ainda existe hoje. Tem lá dentro tem os lugares da prisão, tem o lugar onde a Maria Antonieta ficou presa, né? Tem o lugar, a separação da prisão dos homens, da prisão das mulheres, né? Isso tudo você vê lá. E a lista dos principais pessoas que foram presas ali, na La Conciergerie. Fica na margem do Sena. Então, quando essas 3 mulheres saíram para a guilhotina na carroça, uma delas falou, mamãe, o padre está ali absolvendo a gente, dando absolvição para a gente. Porque ele tinha dito que estaria com a roupa assim assada, você não podia estar de batina, né? Você tinha que estar com roupa, mas tinha que ter alguma coisa na roupa que, para o prisioneiro, indicasse que aquele era o padre que queria dar absolvição condicional para as pessoas que estavam indo para a guilhotina. É uma coisa tocante. Sobre as 16 carmelitas de Compiègne, tem muitos livros aqui, né? Mas eu fiquei muito impressionado com esse livro aí, que está no número 88, né? William Bush, To Quell the Terror, né? A verdadeira história das carmelitas mártires de Compiègne. Era uma pessoa que, como muitos de nós, eu em particular, né, minha trajetória foi descobrindo essas coisas à custa de ler, né? À custa de ser orientado nas leituras, à custa de me chamarem a atenção disso ou daquilo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que esse William Bush percorreu esse mesmo caminho. Não, poxa, o rei era mau, né? O regime era mau, liberdade, todas essas coisas fraudulentas que a gente acredita porque é o que se diz, né? É o que todo mundo diz, né?
E ele era assim, não, foi assim. Ele foi, não, foi muito pior do que a história, a pior dessas histórias que foi contada sobre essas carmelitas de Compiègne. Né? Então ele conta uma história, é um livro recente, 2013. Eu só ouvi falar dele ano passado. Né? Eu comprei ano passado. Né? Eu já sabia a verdadeira história, mas ele, a trajetória dele de conhecer essa história, que é muito interessante, é a honestidade da pessoa, né? Porque tem gente que conhece, mas não conta, porque ela tem um outro objetivo. Né? O objetivo dela é ser contra a igreja, né? É ser contra o rei, né? Ou está numa ONG que recebe uma ajuda de alguém para falar dessa maneira. Ele fala. Às vezes ele acha mais ou menos aquilo, mas como ele recebe na ONG dele ou em alguma coisa uma ajuda para falar nesse sentido, ele fala nesse sentido. Entendeu? Então, aí eu mostro aí essa imagem, né, das 16 carmelitas ao pé da guilhotina, né? E o que é da conciergerie, que era a prisão. O julgamento e a sala de julgamento era na conciergerie também, né? Então, da prisão até a guilhotina, na época do grande terror, era mais de 2 horas de trajeto. Né? Então, o povo xingando, né? O povo, coitado, achava isso mesmo. Era o que era a informação que ele tinha. Né? E nesse trajeto aconteceu uma coisa extraordinária pela primeira vez na Revolução Francesa. As carmelitas, elas estavam em 2 carroças, né? Não cabia numa só. Né? Então elas estavam em 2 carroças. Né? Nesse dia tinha 39 pessoas caminhando para a guilhotina. Então eram 4 carroças, elas estavam em 2 das 4 carroças. Né? Vestidas com o hábito carmelita. E o que é absolutamente extraordinário, elas foram cantando o trajeto inteiro, né? Da prisão até a Praça do Trono, que acrescentaram derrubado. Antigamente era só Praça do Trono, aí com a Revolução Francesa, Praça do Trono derrubado. Né? Toda a toponímia da França foi alterada na Revolução Francesa. Né? Nome de rua, nome de montanha. Todos esses nomes foram alterados na Revolução Francesa. Alguns de uma maneira absolutamente ridícula. Né? Por exemplo, a cidade de Grenoble tinha a palavra noble. Só que esse noble não tem nada a ver com o nobre, né? Os caras mudaram o nome, né? Da cidade. Eu não me lembro agora o nome que colocaram, mas eu vou dar umas conferências sobre. Mudaram tudo, todos os nomes, né? Pessoas mudaram de nome. A segunda pessoa mais importante da França, depois da família do rei, o rei, a mulher e os filhos do rei, era o Duque de Orleans. O Duque de Orleans queria ser rei. Queria que o rei morresse. Ele votou a favor da morte do rei. Primo do rei, o Duque de Orleans, votou a favor da morte do rei, porque ele queria ser o rei. Né? Ele estava na linha de sucessão. Né? Então, o que ele fez? Ele mudou o nome dele. Ele passou a ser Felipe, em vez de ser Felipe de Orleans, ele mudou o nome dele para Philippe Égalité. Felipe Igualdade. O palácio dele, que era um palácio extraordinário que tem
no coração de Paris, né? Do lado ali do Louvre, né? Era um palácio que foi construído pelo cardeal Richelieu. Richelieu ficou muito rico, muitas transações estranhas, mas ficou muito rico. E, obviamente, não tinha filho. Quando ele morreu, ele deixou o Palácio Richelieu para o rei, né? Luís XIV. Luís XIII, aliás. Luís XIII ainda, Luís XIII. E o Luís XIII e o Luís XIV deram esse palácio para os duques de Orleans, né? Que era um ramo da família real, era de sangue real, né? Que estava sempre ali à espreita de suceder a um rei, né? O filho do Philippe Égalité se tornou rei, Luís Filipe. 40 anos, mais de 40 anos depois da Revolução Francesa. O Philippe Égalité foi guilhotinado, porque era nobre, mesmo com a enorme ajuda que ele deu para a Revolução Francesa, para a derrubada do rei, para a criação da República e para a morte do rei, para a condenação à morte do rei, né? Foi guilhotinado, porque era nobre. Portanto, era um suspeito. Sendo suspeito, morte, né? Então, foi do palácio dele, dos jardins do palácio dele, que saiu o povo em direção à Bastilha para tomar a Bastilha. Foi do palácio dele que saiu a multidão em direção a Versalhes para trazer o rei para Paris. Ele tramou tudo, né? O presidente do Grande Oriente, etc., lá da França, essas coisas da maçonaria. Então, ele estava articulado para essas coisas. Não deu certo, foi guilhotinado, né? Então, as carmelitas de Compiègne, elas cantaram o Salve Regina, diante do povo embasbacado. Que história é essa? Vão morrer e estão cantando. Depois, elas cantaram um Te Deum, para agradecer a Deus a maneira como elas iam morrer, porque elas sabiam, porque elas perguntaram no julgamento qual é mesmo a causa da nossa condenação. Não, vocês são fanáticos. Fanático quer dizer o quê? Vocês são católicos. Então elas sabiam que estavam morrendo por Deus. Então elas estavam alegríssimas, né? E depois elas cantaram o Miserere. E foi uma por uma, né? Aí você vê nessa imagem, elas estão ajoelhadas, porque antes de subir para a guilhotina, elas pediam autorização à superiora para morrer. Uma coisa extraordinária. Tem um livro sobre a igreja de São José do Carmo, do Carmelo, né? São José de Carme, que é a primeira igreja dedicada a São José em Paris, né? A devoção a São José aumentou muito a partir do Concílio de Trento, né? Com Santa Teresa d'Ávila e com o Concílio de Trento, né? Tem um livro também que eu coloquei aí, a gente tem aqui também, a gente tem todos esses livros aqui mencionados, tá? É um livro que, na verdade, são 3 livros, né? É o diário do que aconteceu no templo, porque a família real, Luís XVI, Maria Antonieta, os 2 filhos e a irmã do Luís XVI, Madame Elizabeth, pessoa extraordinária, Madame Elizabeth, ficaram presas na torre do templo, que era a torre dos Templários de Paris, né? Napoleão mandou derrubar essa torre, para não ficar lembrando o lugar onde o rei ficou preso, né? Então não existe mais, como não existe mais a Bastilha foi completamente derrubada e as pedras, cada pedra da Bastilha foi vendida como relíquia da Revolução, né? Às vezes com desenhos, com esculturas, na própria pedra e tal, né? Então, 3 pessoas escreveram esses 3 relatos nesse livro, né? Que foi o camareiro do rei, né? A pessoa que ficou com o rei até
o dia em que ele saiu para a guilhotina, Cléry, o nome dele. As últimas horas de Luís XVI foi o padre Edgeworth de Firmont. Esse padre é uma coisa extraordinária, eu vou falar um pouquinho aqui. E pela filha do rei, Marie-Thérèse Charlotte de France, né? Era chamada Madame Royale, Madame Real, né? Era a filha do rei. Foi a única que sobreviveu. O rei e a rainha tiveram 3 filhos que sobreviveram. Um morreu quando estava sendo aberta os Estados Gerais, né, em 1789. A criança morreu. Era o menino mais velho. A mais velha era a menina, era Marie-Thérèse, né? O segundo era esse homem que morreu na abertura dos Estados Gerais. E o terceiro é uma criança que ficou presa, né? Se tornou Luís XVII, apesar de nunca ter podido reinar, porque ele morreu na prisão, né? Atacado de piolhos, etc. Né? Então, a Marie-Thérèse escreveu um relato dela e esse padre, Edgeworth de Firmont, também escreveu. Tá? É muito interessante. E tem livros, né, que são muito famosos, como esse do Palmer, aí, 12 Who Ruled, né, 12 que governaram. Né? Mas o Carroll, que é aquele autor que eu falei em primeiro lugar hoje, ele disse que é um livro bloodless, né? Um livro sem sangue. Pô, a Revolução Francesa é sangue do começo ao fim. Né? Então, é um relato que não traz a essência da história da Revolução Francesa. Né? Eu destaquei aqui o livro do Jean de Viguerie, O Sacrifício da Noite, né? A Vida e Morte de Madame Elisabeth. Essa Madame Elisabeth, as mulheres, filha dos reis da França, às vezes tem umas mulheres extraordinárias. Né? Um dos piores e mais vergonhosos reis da França foi Luís XV, que basicamente não reinou. Né? Ele só queria bagunça e tal, né? Se divertir, né? Mulheres. Né? Mas ele teve uma irmã, o Luís XV, acho que chegou a ter aí um processo de beatificação dela, etc., que entrou num convento como expiação dos pecados do irmão dela, Luís XV. Uma coisa pavorosa. É um rei que começou como o bem-amado e morreu execrado, né, pela população de Paris. Né? É uma pena. Mas a vida essa Madame Elisabeth é parecida com essa outra, né, que tentou, entrando num convento, expiar os pecados do irmão Luís XV. A Madame Elisabeth, ela era irmã do Luís XVI, nunca casou, porque ela quis ficar do lado do Luís XVI. E ficou com ele até a morte dele. E ela foi guilhotinada, é um dos grandes crimes da Revolução Francesa. Por que cargas d'água guilhotinar a Madame Elisabeth? Foi guilhotinada. Né? Quando a Maria Antonieta foi condenada à morte, né, ela escreveu uma carta para a Madame Elisabeth, porque o marido dela já tinha morrido, Luís XVI, já tinha sido guilhotinado. Luís XVI foi guilhotinado em janeiro de 1793, ela foi guilhotinada em outubro de 1793, né? 9 meses depois. Então, a única pessoa que ela podia dirigir uma carta era para a Madame Elisabeth, que nunca recebeu a carta. Ela foi guilhotinada e nunca recebeu essa mensagem que Maria Antonieta mandou para ela, né? O testamento de Maria Antonieta. Né? Então, é uma história dolorosa ler a história de Madame Elisabeth.
uma pessoa absolutamente boa, e foi guilhotinada. Anne Bernet, eu coloquei aí ela também escreveu um livro sobre Madame Elizabeth, porque essa Anne Bernet é uma grande historiadora, né? Ela tem muitos livros, eu nunca vi, acho que nenhum foi traduzido. É uma pessoa, Anne Bernet, ela escreveu livros com a biografia de cada um dos doutores da igreja, exceto Santo Agostinho. São espetaculares os livros dela sobre os doutores da igreja. Espetacular. Aprendi tanta coisa lendo esses livros, né? Eu li o de São Jerônimo e o de Santo Ambrósio. Aprendi muita coisa. Ela é muito boa. Anne Bernet. Eu mencionei aqui na bibliografia vários que são biografias, né? Eu destaquei aqui esse Fouché, escrito pelo Stefan Zweig, né? Stefan Zweig era o maior best-seller do mundo nos anos 20, 30, né? Um escritor austríaco, judeu, teve que fugir da Áustria por causa do nazismo, né? E veio para o Brasil. Ele vivia com uma mulher que já não era mulher dele, legítima, vamos dizer assim, era uma outra mulher. E os dois se suicidaram em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Desesperançados, não tiveram a paciência de esperar que a guerra mudasse de rumo, a Segunda Guerra Mundial, né? Quando eles se suicidaram, os russos estavam acabando de vencer a Batalha de Stalingrado, que foi a grande virada da Segunda Guerra Mundial. Ele podia ter esperado um pouquinho mais. Tem a foto dos dois, tomaram lá um veneno e os dois morreram. Ela abraçada nele. É uma coisa tocante. Ele é um grande escritor, Stefan Zweig. Sabe contar a história, um grande romancista, né? Então, ele sabe contar a história. E ele escolheu a biografia do Fouché. Esse Fouché é uma das coisas mais negras da Revolução Francesa. Tão negra, que sobreviveu à Revolução. Apesar de que o Robespierre estava à caça dele para guilhotiná-lo, né? Não conseguiu, ele é que conseguiu mandar o Robespierre para a guilhotina, fugindo, nunca dormia mais. Quando ele viu que o Robespierre queria pegá-lo, ele dormia cada noite na casa de um amigo diferente, né? E, curiosamente, amava a família dele, o Fouché. Cara de uma crueldade gigantesca, tá? Vou falar depois mais dele. Mas, ele então, passada a queda, depois que o Robespierre caiu, ele subiu de nível, né? No diretório, foi inaugurado um regime chamado diretório, né? Os diretores, né? Depois veio o consulado, depois veio o império, depois veio a restauração dos reis, o irmão do Luís XVI se tornou rei, o Luís XVIII. Ele já era rei no exílio, né? Então, e ele foi o chefe de polícia em todos esses regimes. Ninguém conseguia. Eu acho que as pessoas tinham medo de tirar o Fouché, porque ele tinha conhecimento demais das coisas, né? A polícia estava a serviço do rei e dele, primeiro dele, né? Um personagem macabro, né? O Fouché, né? E o Zweig escreveu uma biografia dele simples, né? Não é uma biografia de erudito, né? Cheia de nota, de rodapé, nada disso, né? Mas é correta e dinâmica. Porque ele queria mostrar que o Fouché
foi um pouco o que o regime nazista estava sendo, né? Depois tem várias biografias aí, né? Maria Antonieta. Maria Antonieta viveu mal e morreu bem. Melhor viver bem e morrer bem, mas morrer bem é essencial, né? Ela morreu bem, né? Ela tinha mais fibra do que o marido dela, Luís XVI, né? Pelo menos mostrou isso na fase da infelicidade deles, né? Na Revolução. Pessoa muita energia, né? Mas ela, durante a vida dela, antes da Revolução, ela era muito frívola. Pessoa muito frívola, né? Muita festa, gastava muito dinheiro, né? Os inimigos dela, isso foi muito explorado na Revolução Francesa, chamavam ela de Madame Déficit, Madame Déficit, porque era ela que causava o déficit, vamos dizer assim, né? Exagerado aí, mas propaganda é assim, né? Ela que causava o déficit do orçamento do Reino da França, né? Gastava muito dinheiro e tal, né? Mas morreu muito bem. E houve uma coisa dela naquele livro Fatal Friendship, né, que eu mencionei no começo. O Conde Fersen, da Suécia, certamente era apaixonado por ela. E ela gostava dele, né? E esse Conde Fersen tentou salvá-la mais de uma vez, né, da Revolução. Ela e o rei, salvar a ela e ao rei. Foi ele que providenciou uma carruagem para eles fugirem de Paris escondido. Conseguiram fugir, mas foram pegos depois. Isso é uma outra história, né? Esse Conde Fersen, Suécia é um país interessante, né? Esse Conde Fersen morreu em torno de 1811, né? Achavam que ele estava fazendo determinadas coisas lá no reino da Suécia, etc. Queria ser... E mataram ele. Acho que mataram ele a paulada. Morreu de uma maneira terrível, né? E, curiosamente, a Suécia ficou sem herdeiro, o rei, né? E pegaram um general de Napoleão para ser o rei da Suécia. Bernadotte, o nome desse general de Napoleão, foi para a Suécia, se tornou o rei da Suécia. E os descendentes deles continuaram sendo o rei da Suécia até hoje, né? Bernadotte. Certo inimigo de Napoleão, né? Mas é interessante, né? Mas quando eles escolheram para ele ser rei, Napoleão ainda era todo poderoso e Napoleão consentiu que ele fosse, né, ser o rei da Suécia, né? Tem um outro livro aqui interessante, esse Michel de Decker, ele morreu agora, na pandemia, na França. É um historiador de coisas mais leves e frívolas até, né? Mas é um cara muito agradável de ler. Ele escreve bem. Michel de Decker. Ele escreveu um livro sobre a Duquesa de Orleans, que era a esposa do Filipe de Orleans, que depois se tornou o Philippe Égalité, né? Ela ficou viúva, o cara foi guilhotinado. E ela quase foi guilhotinada, né? Ela quase foi guilhotinada. Mas ela foi para uma casa de saúde. Suspeita-se que é uma das coisas da corrupção da Revolução Francesa, né? Tinha uma casa de saúde que cobrava os olhos da cara por uma diária, né? Se você estava preso, né? Você ficava preso, aí todo dia chegava a lista daqueles que iam ser julgados, ou seja, aqueles que iam morrer, porque em geral o julgamento significava a morte, né? Aí o cara chegava na conciergeria e dizia, fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, lia a lista das pessoas que iam ser julgadas, né? Se a pessoa que estava lá, presa,
tivesse uma doença ou alguma coisa e fosse para essa casa de saúde, ninguém chamava ela para ser julgada. Ou seja, tem aí uma coisa que eu vou pagar para não morrer. Eu vou para a casa de saúde. Né? Não adianta, sei lá, diária de, vamos supor, 20 mil reais. Eu vou pagar porque eu não quero morrer. Eu vou vender tudo que eu tenho, né? E pelo menos não morro. Ela estava lá. Ela foi para essa casa de saúde, a mulher a Duquesa de Orleans, esposa de Philippe Égalité, mère de Louis Philippe, a mãe de Luiz Felipe. Esse padre, Edgeworth de Firmont, é uma história extraordinária. Tá? Eu vou tentar falar rapidamente aqui. Se não der para terminar hoje, eu termino na próxima aula. Esse padre, ele era filho de um pastor protestante lá da Inglaterra. Esse pastor protestante se converteu ao catolicismo e, obviamente, teve que fugir da Inglaterra. Né? Então, o filho dele se tornou padre. Mais do que isso, ele entrou no seminário das missões estrangeiras em Paris. As missões estrangeiras em Paris ficam na Rue de Bac. Rue de Bac é onde tinha tem ainda, né? O convento de Nossa Senhora onde teve a aparição de Nossa Senhora das Graças, né? Pertinho um do outro, do mesmo lado da rua, né? Então, essas missões estrangeiras era onde eram treinados os padres que iam pregar o cristianismo, a religião católica, pelo mundo. No século XIX, que é uma coisa absolutamente tocante, né? Os padres que saíam para o Oriente desse seminário, das missões estrangeiras, sabiam que iam morrer. Quase todos morreram. Iam para o Vietnã, para a China, para o Camboja, para esses países assim. E lá tem um museu com relíquias desses padres, né? O breviário deles, um livro de devoção que eles tinham, a roupa dele, né? Um deles, eu não estou agora lembrando aqui o nome, mas eu tenho a biografia dele aqui, o Alexandre que me chamou a atenção, né? Ele ia ser decapitado na Coreia também tinha muito desses mártires, né? Ele ia morrer de alguma maneira e o carrasco chegou para ele e falou, olha, se você me der a sua roupa, eu faço com que você morra logo. Ele falou, quanto mais lento, melhor. Que coisa é essa, né? Que coisa é essa? Quer dizer, fazendo penitência até o momento de morrer. Sofrer mais ainda no momento de morrer, né? É uma coisa extraordinária, mas isso essas missões estrangeiras, eram isso, entendeu? Então, esse padre, Edgeworth de Firmont, ele se tornou o confessor, o diretor espiritual e o confessor de Madame Elizabeth, a partir de 17 de março de 1791. Porque ele nunca jurou a Constituição Civil do clero, né? Então, ele era um padre realmente católico, apostólico, romano, né? Não era um padre jurão, como teve muitos padres jurões. Bispo teve menos, os bispos resistiram mais. Mas padre, por uma série de razões, acabaram jurando, muitos, né? Então, a Madame Elizabeth
recomendou ao rei Luís XVI que pegasse o padre Edward de Firmont como confessor também. Foi por isso que quando vieram falar para o rei, né, que ele tinha sido condenado à morte, que ele seria executado amanhã de manhã, ele falou, eu tenho 2 pedidos. Me deem 3 dias para eu me preparar para morrer. 2, eu quero que vocês me mandem o padre Edward de Firmont para eu me confessar. Então a revolução não deu os 3 dias, não. Os primeiros 3 dias estão negados, mas vamos te mandar o padre. Então esse padre Edward de Firmont foi, ele estava lá na Rue de Bac, né, nas missões estrangeiras, e ele foi confessar o rei. Né? Sim, deram para ele também a oportunidade de ver pela última vez a família dele, né? Maria Antonieta, Madame Elizabeth e os 2 filhos dele. E o criado dele, o Cléry. Então foi uma... Assim, existem grandes males, que é você morrer da forma como Luís XVI morreu, né? Que ao mesmo tempo tem um grande consolo, que é você saber que você tem uma grande chance de ir para o céu. Você vai se confessar. Você vai se confessar e vai morrer. Né? Por isso que em países católicos, né, como a Espanha, a Itália, muito tempo atrás, um condenado à morte, a execução dele só era feita depois que ele se confessasse. Então, algumas dessas pessoas, eu não vou me confessar, aí o cara tinha que adiar a execução. É uma maldade muito grande você executar uma pessoa sem que ela tenha a oportunidade de se confessar. Então, muita gente, não vou me confessar. Aí adiava, aí daqui a pouco, aí até que chega um ponto, você não quer mesmo, então vai morrer assim mesmo. O cara não, então eu quero, né? Quero me confessar. Isso aconteceu muito na história, né? Inclusive aqui nas Américas, né? O conquistador do Chile, nunca me lembro o nome dele, é uma pessoa muito conhecida, eu mesmo sabia o nome dele muito. O cara que conquistou o Chile se tornou um inimigo do cara que conquistou o Peru, era o Pizarro, né? E fez uma rebelião contra o Pizarro e tal, foi preso e tal, foi condenado à morte. Só que ele disse que não ia confessar, e foi sendo adiada a execução dele, até que só vai com ou sem confissão agora. Ele se confessou. Né? Então, teve uma longa confissão, né, o Luís XVI, né, recebeu a família, e o padre pediu para rezar uma missa antes dele sair para a guilhotina, antes do Luís XVI sair para a guilhotina. Disse, olha, tudo bem desde que a missa termine antes das 7 horas, né, porque era um certo trajeto até a guilhotina. Né. Ele estava na Torre do Templo, ele não estava na Conciergerie. Conciergerie para a Place de la Concorde, ele foi executado na Place de la Concorde. Place de la Concorde é de hoje esse nome, né? Antes era Praça Luís XV, depois foi Praça da Revolução. Bom, depois que passou tudo, não, Praça da Concórdia. Né? Existem essas coisas na vida. Né? Então foi rezada uma missa, 6 horas da manhã, no dia em que ele foi ser executado. O problema é, onde é que eu arrumo os paramentos, né, as alfaias sacras para poder rezar a missa? Foi difícil, mas arrumaram. Né? Então, o padre de Firmont rezou a missa, o rei assistiu a missa inteira de joelhos. Eu vi em um lugar que até ele tinha acolitado a missa, né? Mas depois eu só vi em um lugar e depois eu não vi mais, não sei mais onde é que eu vi, eu não coloquei, tá? Então, a execução dele foi no dia 21 de janeiro, que é a festa de Santa Inês, né?
Ele não quis mais ver a família dele antes de partir para a guilhotina, para não causar mais angústia, né? Na família, e até para que a família ficasse com esperança de que está demorando, quem sabe, talvez ele não vai ser guilhotinado e tal, né? O padre foi com o Luís XVI na carroça para a guilhotina, né? E o Luís XVI foi lendo as orações dos agonizantes em todo o trajeto. Na hora que o rei foi realmente guilhotinado, e tinha conspirações para salvar o rei, mas tinha muito soldado, né, nas ruas que davam para a Place de la Concorde, tinha muito soldado na própria praça, em torno da guilhotina e tudo, para prevenir qualquer tentativa de resgatar o rei, né. Quando a lâmina da guilhotina caiu e cortou o pescoço do rei, o padre falou uma frase que é um negócio espetacular. Ele falou assim: filho de São Luís, subi ao céu. Eu acho isso espetacular. E aí o padre, depois da execução do rei, ele achou melhor ir embora da França, né? As pessoas que saíram da França, fugindo da Revolução, cada vez mais foram tendo que fugir para lugares mais distantes, porque a Revolução e Napoleão foram conquistando a Europa inteira, né? O padre Edgeworth de Firmont, ele morreu na Letônia, fronteira lá em cima, no Báltico, né? Fronteira lá com a Rússia, né? Por quê? Porque ele foi afastando, né? Chegava Napoleão, eles iam afastando. Aí Napoleão vinha e ia afastando, né? Então, o padre morreu numa cidade chamada Mittal, em 1807. Muitos morreram no exílio, muitos, né? Inclusive o Cléry, que era aquele camareiro lá do rei, era o ajudante do rei até o momento final, né? Ele morreu na Áustria, em 1809. É muito doloroso você morrer fora de casa, né? É muito ruim você estar fora de casa, né? E esse Cléry é famoso, né, o episódio de 10 de agosto de 1792. A população, etc., né, invadiram o palácio do rei, que era nas Tulherias, prenderam o rei, né? E o Cléry conseguiu fugir porque ele pulou uma janela, ele e um irmão dele. E os outros empregados do palácio que se esconderam foram todos pegos e massacrados, né? Bom, seguindo aqui com a bibliografia, né? Tem o diário do Carrasco, da guilhotina, que se chama Sansão, né? Charles Henri Chanson. Esse diário tem que olhar com algum cuidado, porque pode ser que tenha aí alguma coisa que não seja autêntica, tá? Mas eu tenho esse diário. Nós temos aqui, né? Tem uma pintora que, assim, pintava uns quadros de uma beleza enternecedora, de famílias, né? Normalmente, mulher pintora pintava ou mulher ou família. Em geral, não pintava só homem, né? Isso até o final do século XIX era mais ou menos assim, né? Teve uma grande pintora impressionista americana que foi para Paris e ficou muito famosa. Ela só pintava mulheres, não pintava retrato de homem, né? Final do século XIX. Então, essa pintora chamada Elisabeth Louise Vigée Lebrun é muito extraordinária, né? São muito bonitos os quadros dela, os retratos dela, né? De família e de mulheres, né? Em geral, né? Só para vocês terem uma ideia, olha aí, ó, isso aqui é o retrato dela, à esquerda aí, né?
é muito doce, assim, é muito terno, né? É uma coisa que atrai o gosto das pessoas, né? E à direita é um retrato de Maria Antonieta que ela pintou. Ela, aliás, ela teve que fugir da França porque ela era a pintora de Maria Antonieta e da nobreza, das nobres, grandes nobres da França, né? A Elisabeth Vigée-Lebrun. E aí esse quadro de Maria Antonieta, porque assim, como ela era muito atacada, Maria Antonieta, ela resolveu pedir para Elisabeth Vigée-Lebrun pintar um quadro dela com a família, para mostrar que ela era também família, etc., né? Aí ela está com os 3 filhos dela, que sobreviveram, né? Obviamente, só quem sobreviveu à Revolução Francesa foi a mulher, Maria Teresa. Um morreu na prisão, um morreu de doença, quando foram abertos os Estados Gerais. Então essa Elisabeth Vigée-Lebrun, deem uma olhada na internet, nos quadros dela, são muito bonitos. São muito. Então, ela não teve problema de trabalho. Ela saiu da França e foi pintar nas outras cortes da Europa, inclusive em Moscou, né? Na Polônia, em Nápoles, todas as outras, na Áustria, né? Todas as cortes europeias queriam ela. Ela era pintora da família real francesa, né? Elisabeth Vigée-Lebrun. Eu falo aqui mais de 3 biografias que são de pessoas importantes. Uma é Chateaubriand. Esse Chateaubriand é um desses grandes, mais grandes escritores da história. Escrevia bem, sabia escrever bem, tinha charme, tinha estilo para escrever. E essas coisas é que conquistavam a simpatia do mundo, né, das pessoas, né, Chateaubriand. E depois eu pus a biografia de 2 mulheres, que é com essa observação aqui que eu vou terminar por hoje, que é Madame Récamier e Madame Tallien. Madame Tallien é uma das grandes responsáveis pelo fim do terror na Revolução Francesa. Ela é do sul ali da França. Os pais tinham ligação com a Espanha, né? E a Revolução mandava para determinados lugares delegados para pôr ordem no lugar, né? Se alguém está querendo se revoltar, alguém não está querendo muita revolução, mandava lá esses delegados. E ela chegou a ser presa, mas o delegado, que se chamava Tallien, um terrorista, se apaixonou por ela, né? E aí ela conseguiu salvar muita gente pela influência que ela passou a ter em cima de Tallien. Então ela passou a ser conhecida como Madame Tallien, e esse livro aí diz assim, né? A rainha do diretório, né? Ou seja, o diretório é aquele regime que veio depois da morte do Robespierre, né? Ela, como é que ela acabou com o grande terror? É com isso que eu vou terminar aqui, né? Ela estava presa, ia ser guilhotinada, né? A futura imperatriz estava presa com ela, ia também ser guilhotinada. O marido dessa futura imperatriz, que seria a esposa de Napoleão, já tinha sido guilhotinado, e ela estava só aguardando ser guilhotinada. Então ela falou, eu não me lembro do nome dela, a gente fala só Madame Tallien, né? Mas é fácil ver o nome dela. Então ela mandou uma mensagem para o Tallien: cara, tu vai ser covarde a esse ponto? Vai me deixar morrer aqui? Né? O Tallien se encheu de brios, foi para a reunião lá da convenção, né? E foi uma das pessoas-chave para o fim do grande terror, né? E a derrubada do Robespierre, né? Inclusive ele foi para a reunião com um punhal. Ele falou: vou resolver esse troço aqui de qualquer maneira, né?
Ou a gente resolve, ou eu mato o Robespierre, ou me mato, ou qualquer coisa assim, né? Porque as coisas são assim, a gente às vezes vai se conformando com as decisões. Alguém tem que fazer uma coisa significativa para mudar o rumo dos acontecimentos. Então, o Robespierre fez um discurso, eu vou falar depois um pouco mais detalhe dessas coisas, né? Mas ele fez um discurso na convenção, e o pessoal dizia, dá a lista das pessoas que você vai mandar para a guilhotina, que eram os deputados da convenção. E ele não dava a lista. Isso é que ele fez um discurso, então quando ele terminou de fazer o discurso, o presidente da sessão falou, eu proponho mandar imprimir o discurso do cidadão Robespierre. Aí um cara falou, eu sou contra. Isso que derrubou o grande terror, derrubou o Robespierre. Porque aí as pessoas alguém foi contra, né? Porque ninguém ser contra, ninguém vai fazer nada, né? Assim, é preciso que alguém faça alguma coisa, mesmo que seja uma coisa longínqua, que seja uma coisa que não é. Ele não pediu a prisão do Robespierre, ele não pediu a derrubada do. Ele disse assim, sou contra publicar o discurso do Robespierre. Mas aquele serviu de sinal, né, que levou as pessoas da convenção a realmente se rebelarem. 2 dias depois, o Robespierre estava guilhotinado. Não só foi derrubado, julgado e guilhotinado. No mesmo lugar, aí a guilhotina voltou para a Place de la Concorde e o Robespierre foi guilhotinado na Place de la Concorde. E aí acabou o grande terror, e aí começou uma outra fase da Revolução, que tem essas coisas todas, tá? Então vamos parar por aqui hoje. O Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto da sua Jesus. Nossa Senhora da Assunção, às 16 Carmelitas de Compiègne.